O relato dessa conquista de Silves em 1189 está descrito num livro que é a relação da derrota naval, façanhas e sucessos dos cruzados que partiram do Escalda para a Terra Santa no ano 1189. Foi traduzida e anotada por João Batista da Silva Lopes. Bom, eu queria aproveitar este programa para prestar uma homenagem à memória completamente esquecida de João Batista da Silva Lopes. Este homem era aqui um algarvio, ele nasceu em Lagos, formou-se em Direito, andou em Coimbra, era advogado, e muito jovem, em 1828, assim ao primeiro soluçar do liberalismo, vieram as justiças e prenderam-no. Prenderam-no e meteram-no na Torre de São Julião da Barra, nos calabouços subterrâneos. Ele passou ali 6 anos. 6 anos sem luz. Só recebia uma vaga claridade das frestas que vinham das abóbadas. E apesar disso, passou 6 anos a escrever laboriosamente a relação daquele martírio que foram 6 anos passados nas prisões do absolutismo. Desse relato, feito ao longo de 6 anos, resultou uma das grandes obras literárias da literatura portuguesa dos inícios do nosso romantismo. É o relato dos presos de Estado na prisão de São Julião da Barra. É claro, só foi publicada quando a Revolução triunfou e ele pôde sair dali. Trazia consigo a obra, mas tinha perdido a vista. João Batista da Silva Lopes cegou completamente com esse feito temerário de escrever na escuridão o seu martírio. Eu penso que isso sim, isso é que é um herói verdadeiro. O herói não é lá isso, ter sido ministro durante uns tempos, ou de fazer uma ponte, ou de vencer uma batalha. Heroísmo verdadeiro é esse. Durante anos e anos, quando a vitória parece impossível, ele não desistiu e denunciou ali para a posteridade as brutalidades dos seus carcereiros. Todavia, esse livro é hoje quase completamente esquecido da maioria dos portugueses. Eu não estou a dar recados a ninguém, mas que pena que eu tenho quando vou a Lagos de ver que ainda não fizeram sequer uma lembrança, uma estátua, uma recordação de João Batista da Silva Lopes. Depois dessa violação brutal que a conquista cristã representou, Silves não voltou mais a ser o que era. Os cristãos retomaram-na com o pai Pérez Correia. O pai Pérez Correia era mestre de Santiago e era dos tais, quando tomava uma cidade, tudo a fio de espada. Às vezes não escapava cão nem gato. E julgava ele que bastava fazer assim uma linda igreja e a cidade renascia. Não renasceu. Aliás, logo aqui começa uma história estranha. O tal pai Pérez Correia era mestre de Santiago, mas Santiago
era uma ordem que dependia do rei de Castela. Portanto, quem é que conquistou Silves? Foi o rei de Portugal ou foi o rei de Castela? O pai Pérez não tinha nada com isso, foi ele, claro, foi ele. Os mouros morreram, os cristãos não sabiam a quem iam obedecer. O rei de Castela, Afonso o Sábio, Afonso X, mandou construir uma bela catedral. Ainda hoje, a Catedral de Silves é um monumento magnífico. Vale a pena entrar no interior. Vejam que soberbo monumento aquilo é. Isto destinava-se a ser para sempre a capital espiritual do Algarve. Silves é cidade desde o século XIII, uma das mais antigas cidades portuguesas. Só que não vale a pena o governo estar a dizer: olha, esta é a cidade, aquela é a vila, aquela é a aldeia. Isto de ser cidade, vila ou aldeia depende fundamentalmente das condições de vida. E à medida que o rio Arade ia secando, a cidade de Silves ia morrendo. Quando chegámos ao tempo do terremoto, o terremoto escalavrou a catedral, isto já pouco era. Era uma pequena cidade, ainda hoje mantém o estatuto de cidade. E o mais importante é que eu penso que Silves pode voltar a ser uma grande cidade. Assim os portugueses o queiram. Bom, mas para perceber completamente a evolução histórica de Silves é preciso ir ao museu. Eu acho que vale a pena esta visita ao Museu Municipal. Este museu é notável por muitas razões. Eu acho que não exagero nada se disser que vale a pena uma viagem até ao Algarve só para visitar o Museu de Silves. É, de certo modo, uma coisa única em Portugal. Primeiro, como sabem, em Portugal, a ideia do museu é esta. Faz-se primeiro a casa e depois enche-se de antiguidades. Até agora estão a fazer muitos museus e depois não têm nada para pôr lá dentro e estamos a assistir à inauguração de museus de nada, cheios de coisa nenhuma. Aqui foi o contrário. O tesouro já aqui estava. O museu está encostado à antiga muralha árabe, mas encostado com um vidro de maneira que não a estragou e desenvolve-se à volta de um extraordinário monumento. O monumento é este que estão a ver, chamam-lhe a cisterna árabe. Eu realmente não creio que seja uma cisterna, penso que é um poço para o acesso ao nível freático, quer dizer, garantia que nunca faltasse água em Silves. É um monumento extraordinário, praticamente único no mundo. Mas não é só isto, é toda a concepção, e é uma outra coisa que eu queria pôr em evidência. O Museu de Silves foi pago por Silves. Por sinal, isto originou muita gente a dizer: não está bem, então que diabo, um concelho que não é rico, que tem tanta freguesia, ainda falta isto, falta aquilo, faltam caminhos, faltam pontos, então andam aqui a gastar dinheiro nestas coisas, e houve muita gente que atacou o Presidente da Câmara por gastar dinheiro no museu. Eu acho que com isso ele deu uma grande lição de cultura. Exatamente por isso eu vou neste programa, senhores telespectadores, fazer uma coisa que nunca tinha feito. E como sabem,
nas 2 séries já lá vão 100 e tantos programas. Vou apresentar-lhes o presidente da Câmara de Silves, que é o homem a quem se deve, afinal, este museu. E vou apresentá-lo só para lhe fazer uma pergunta, Sr. Presidente, uma pergunta, não sei se está preparado para ela, é assim, olha, o senhor sabe os ataques que fizeram, sabe o mal que fizeram de si? Responda-me, acha que valeu a pena? Sr. Professor, valeu a pena, sem dúvida. A cidade de Silves merecia este museu. E faço aqui justiça a todos aqueles que trabalharam com a autarquia, muitas vezes até com trabalho voluntário, para pôr de pé este museu que é hoje reconhecido internacionalmente e que deve dar prestígio não só ao nosso Algarve, não só à cidade de Silves, mas também ao nosso país. Passaram o ano passado 25 mil pessoas por este museu, que metade sensivelmente são estudantes e outras pessoas, residentes do concelho, que não pagam, as outras são turistas e principalmente turistas estrangeiros, que com essas verbas mais ou menos começa a ser autossuficiente para as despesas de manutenção. Isto é importante, isto é realmente importante. 25 mil pessoas no ano e metade pagam. Eu vou acabar o programa, porque não tenho mais tempo, mas eu há momentos tinha dito que Silves, se os portugueses quiserem, pode voltar a ser uma grande cidade. Eu acho que a grandeza histórica de Silves deve-se ao facto de ser uma cidade portuária, era uma cidade marítima. O rio Arade era um canal que a punha diretamente em contacto com o Atlântico. Bom, julgo que se voltar a transformar o Arade num grande canal navegável. E que diabo, que diabo! Para fazer o canal de Suez era muito mais difícil, eram rochas, aqui são só lamas. Mas, para fazer navegar o Rio Douro foi muito mais difícil. Aqui são meia dúzia de quilómetros. Se os navios puderem voltar aqui e se em Silves funcionar uma zona franca, não tenho dúvida nenhuma que volta a ser uma grande cidade portuguesa. Bom, eu bem sei que sou um sonhador, mas oxalá que este sonho se transforme em realidade.